Obrigado, Calil. Valeu, Calil. Isso aí, professor Nelson. Vamos ver o que a gente fala desse tema aí, né, cara? Um tema complexo, interessante e muito oportuno, professor Alcimar. Acho que é legal. Vamos ver o que a gente consegue tirar aqui, né? E acho que a gente vai se permitindo, né? Eu acho que assim, a gente tem dois caminhos assim para falar da prática da psicoterapia, né? Não sei o que o Nelson acha, mas eu acho que a gente pode ou ir pelo caminho do livro, né? O Jung tem um livro com esse nome mesmo, está ali nas obras coletadas, né? E ali a gente tem alguns princípios, algumas questões que acho que são relevantes para a gente colocar aqui. Ou a gente pode ir também para a parte do trabalho do analista mesmo e dividir mais a questão prática aqui, né? Que eu acho que, de repente, pode ser mais, às vezes, mais simples do que uma linguagem tão técnica ou tão ligada ali à questão acadêmica mesmo. Então, acho que a gente tem esses dois caminhos. Não sei o que você prefere aí, Nelson. Eu penso que poderíamos fazer uma introdução geral, fundamentada no próprio livro, né? Trazendo alguns conceitos, algumas ideias, alguns caminhos interessantes, e depois nós vamos para a prática. Inclusive, a gente pode ficar à disposição para esclarecer algumas dúvidas, né? Eu acho que as dúvidas vão guiar a gente, assim, se o pessoal Sem dúvida. Eu acho que é bem interessante, porque aí a gente vai no tema de interesse mesmo, porque tem tanta coisa, né, que é até às vezes difícil. O problema da intuição é isso, né? Escolher é uma dor, né? Tem tanta possibilidade, né? Que eu acho que a escolha às vezes é difícil. Então vamos fazer, eu gosto do seu caminho, vamos falar um pouco de conceito, depois a gente entra na parte mais prática, e aí se tiver questões a gente vai respondendo. Eu acho que é uma boa ideia. E o público também pode ir explorando, né, trazendo ideias, temáticas, demandas. Nós vamos transitando. Boa. Assim a noite fica agradável. Quer começar? Quer que eu comece a parte de trazer um pouco de teoria? Vamos juntos. A gente começa, vamos alternando aqui, Alcimar. O que você acha? Bom, então vou jogar uma primeira bola para cima, aí você vai emendando e a gente vai vendo para onde a gente vai. Perfeito. Eu acho que assim, logo no começo do livro, o Jung já traz a questão da transformação que está acontecendo no processo de psicoterapia ali, né? A gente vinha ali de uma proposta de terapia mais mecanicista, né? Vou chamar assim, não é exatamente, mas acho que dá para a gente jogar nesse campo, né? Uma proposta de terapia mais mecânica, mais ligada ainda à questão da medicina, aonde você tinha o terapeuta nesse lugar de quem sabe, né, e aplica uma técnica sobre o analisando, tentando buscar a cura, né? E o Jung, apesar de ter participado, né, o Jung entrou nessa questão da hipnose também, desses métodos sugestivos, mas aí ele propõe uma mudança nesse aspecto, que é aonde não é mais uma relação aonde o médico trabalha em cima do analisando, mas sim uma proposta dialética, né? Então, eu acho que aí vem um dos grandes pontos aí do Jung. É até discutível se a gente pode chamar isso de método dialético ou se a dialética é a proposta dele. Eu acho que aí é um viés mais acadêmico, não cabe aqui. Mas a ideia da dialética dele, né? E como ele define essa dialética no livro, né? Vou tentar aqui com as minhas palavras, mas basicamente ele vai dizer que a psicoterapia ela passa a ser um momento onde dois sistemas psíquicos interagem, né? Então ela deixa de ser esse lugar onde o médico passa ali a receita de como você vai se curar e vira um processo onde os dois trabalham juntos em busca dessa cura, né? Que vai aparecer ali dessa relação entre os dois. Então acho que aí dá para a gente pensar essa dialética no sentido de que o analisando influencia o analista e o analista também influencia o analisando. E desse contato, né, dessa troca entre os dois sistemas psíquicos, a gente tenta buscar aí a proposta terapêutica, né, que vai nascer desse encontro, né? Então aí a gente já tem um primeiro momento do Jung, quando ele já coloca que a proposta terapêutica dele é uma proposta dialética, né? Isso tem várias implicações, assim, isso já leva a gente para vários pontos que diferenciam, às vezes, a proposta do Jung e que geram muitos problemas de interpretação e vai chocar com muita proposta de psicologia atual também, porque envolve a participação do analista, né? A gente abre mão o Jung vai chamar isso de persona medicine, né? Mas seria esse lugar do médico, né? Esse lugar, no Lacan, aparece como suposto saber, né? A gente desce desse degrau de que eu sei o que fazer para te ajudar ou como te curar, e a gente se coloca no mesmo patamar
do analisando, né? Então, agora são duas pessoas, né? O que eu falo tem a mesma validade que o analisando fala. E é desse confronto das duas personalidades que algo acontece, né? Então, acho que uma primeira questão é colocar essa proposta do método ou da terapia como um processo dialético, né? Aonde não existe mais esse lugar de autoridade, né? É uma necessidade que a gente abra mão da autoridade, né? E isso é uma questão complicada, mas é uma questão fundamental, né? Se eu entro nesse lugar da autoridade, é como se eu soubesse o que fazer com essa pessoa. Se eu sei o que fazer com essa pessoa, eu tiro o espaço para o inconsciente se manifestar e para o processo acontecer naturalmente, né? É uma coisa que é interessante, o Jung até inverte essa lógica. Ele fala que a gente descobre o diagnóstico no final do processo, diferente da medicina, né, que eles têm o diagnóstico no começo e aí te dá um prognóstico, uma maneira de como tratar aquilo. No nosso caso, a coisa acontece ao contrário. Você vai descobrir o diagnóstico no final do tratamento, né? A coisa ela está invertida, né? E aí a gente precisa entrar nesse sistema dialético e a gente precisa se colocar como um ser humano ali, né? Acho que um primeiro ponto eu bateria nesse lugar, dá para ampliar, mas aí eu vou passar para o professor Nelson e a gente vai trocando. E é sensacional porque a gente precisa abdicar dessa autoridade dogmática e isso é uma ferida para a vaidade. Primeiro, a gente precisa elaborar essa questão egóica de estar numa posição em que você recebe status e admiração, quando, na verdade, o processo, o fenômeno ocorre pela interação de sistemas psíquicos. E isso é revelador. Para mim, outra genialidade do mestre é que, no seu processo dialético, ele inclui outras técnicas e outros procedimentos, outros métodos. Então, não é uma exclusão. E isso é muito bonito, porque a gente vê uma expansão, mas, ao mesmo tempo, causa melindres, porque revela as limitações de métodos que queriam se supor universais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na abordagem da psicanálise, ou em qualquer outra abordagem, não há uma confrontação no sentido de uma tentativa de eliminação de outros métodos. Até porque isso seria contraditório com a diversidade absoluta e ilimitada da psique. Mas a crítica, ela se dá na elevação de um único método como sendo universal. E aí a gente entra naquilo que Jung traz das antinomias. E aí a primeira que a gente já pode citar com o que o professor Alcimar trouxe é a ideia do homem genérico e o indivíduo. Porque entra justamente nesse quesito. Quando nós vamos para um atendimento, quando nós vamos para um acompanhamento terapêutico, quando nós vamos para a sessão, nós estamos ali lidando com um indivíduo, utilizando um método próprio da psicologia analítica, que se fundamenta no processo dialético, que permite a interação desses sistemas psíquicos e a participação ativa e simétrica do analista. Agora, quando nós vamos para o estudo teórico, quando, por exemplo, estamos lendo o livro, a prática da psicoterapia, estudando as obras completas, estamos na psicologia complexa, nós estamos fazendo ciência. Essa era a colocação do Jung. Por que é uma antinomia? Porque são opostos. Considerar a possibilidade de uma generalização sem a exclusão do indivíduo e vice-versa. Então, o indivíduo não está acima do geral, do genérico, e o genérico não está acima do indivíduo. Ali nós já temos uma primeira e fundamental relação dialética. Porque quando eu vou para a sessão, eu sei que eu vou para interagir com um ser humano. Então, ali nós temos um conceito, uma cosmovisão, uma ideia do que é ser humano. Mas eu preciso entender que, ao interagir com outro sistema psíquico, eu não estou interagindo com essa generalidade, essa generalização de um ser humano, de um humano. Eu estou interagindo com um indivíduo específico. Então, o Jung traz essa ideia de uma individualidade relativa. Então, é um conceito muito fino também de entendimento, porque a gente não vai totalmente despido, até porque isso seria impossível, de um repertório teórico e da nossa própria cosmovisão, Aí o professor Alcimar também comentou outro ponto muito importante, porque se eu não abdico dessa autoridade dogmática, muito provavelmente eu estou enxergando as minhas neuroses no meu paciente, que me impedem
de interagir de fato com outro sistema psíquico. E a partir dessa interação, ambos vão se modificar. Então, eu penso que essa antinomia, professor Alcimar, colabora para o entendimento dessa ideia do que é estar num contexto, né? E acho que a questão da antinomia, né, é muito legal de levantar, porque é isso, né? O Jung percebe que o psiquismo funciona por antinomias, né? Funciona por oposições, né? E às vezes é difícil de explicar isso, porque as pessoas acabam entendendo a proposta do Jung às vezes como uma teoria, né? E aí parece que ele quis, né? Assim, eu quero fazer uma teoria sobre opostos ou sobre antinomias. Não é essa a ideia, né? Ele observa a psique e ele percebe que a psique funciona por antinomias. E diferente, aí o professor Nelson tem essa base da física, né? Diferente da física, que tem uma antinomia ali, por exemplo, na questão da luz, né? Enquanto partícula, enquanto onda, na psique a gente tem um monte de antinomias. E a gente precisa sustentar todas elas, né? E isso é difícil, às vezes, de entender, mas não é uma escolha do Jung. É como o psiquismo se apresenta, né? O Jung ele vai sempre lidar com isso, como a psique se apresenta. Ele analisa o fato e ele descreve o fato. Ele é um empírico, né? Ele tá preocupado com os fatos. É lógico que ele tem que postular a questão teórica, né, para que a gente, porque até se a gente pensar na ideia do Aristóteles, só é possível um conhecimento a partir do universal, né? Você não consegue um conhecimento do individual, né? Se não tivesse nada que fosse comum a todos os seres humanos, não era possível fazer uma psicologia. Então, existem elementos comuns, mas existe essa individualidade. E essa antinomia de o genérico não serve perante o individual e o individual não serve perante o genérico, ela é extremamente necessária e ela é extremamente fundante da proposta do Jung, até enquanto separação dessa separação que o professor Nelson traz da psicologia analítica para a psicologia complexa, né? A psicologia complexa é essa proposta que vai tentar abranger esses elementos incomuns da humanidade, né? Enquanto uma proposta ali de conhecimento e de psicologia. A psicologia analítica já é esse aparato clínico, né? É como eu lido com o individual. Enquanto a psicologia complexa ela vai se preocupar com o universal ou com o genérico, né? A psicologia analítica vai se preocupar com a individualidade, com aquele sujeito, com como esses elementos coletivos se combinaram naquele sujeito e criaram algo ali que talvez seja irrepetível, né? Ele é único, apesar de ser uma combinação de elementos coletivos. E perceber essa diferença, ela é muito importante e ela é muito difícil de perceber isso. E sem perceber isso, você vai cometer muitos erros nas leituras. Você precisa estar sempre com isso em mente. Aqui o Jung está falando da parte coletiva e ele está falando da psicologia, ou aqui ele está falando da individualidade, aqui ele está tratando a abordagem clínica disso, né? Então, eu acho que é interessante, nesse ponto, a gente ficar sempre atento a isso. Porque não existe um homem genérico, né? A gente não tem eu não trato o ser humano na clínica, né? O ser humano não existe, né? Existe o Nelson, existe o Alcimar, existe o Calil, existe a pessoa que está assistindo, mas esse ser humano genérico, ele não aparece na realidade para a gente, né? Ele é como se fosse... eu gosto do professor Elacto, que faz uma defesa muito bacana sobre essa questão do Jung como um nominalista erudito, né? É um pouco disso, assim, né? É um nominalista erudito, mas no sentido empírico da coisa, né? De quem olha para o fenômeno, de quem percebe as semelhanças, as coisas que são comuns entre eles, a partir daí extrai um conhecimento, mas sabe que esse conhecimento pode ser que não se aplique ao indivíduo. E aí é a coisa estranha. Você fala, nossa, eu preciso estudar toda essa teoria e talvez eu tenha que abrir mão dela para lidar com o ser humano individual. É isso, né? E aí você fala, nossa, mas que doideira. Aí aparece aquele teórico vivo, né, Alcimar? Mesmo a própria teoria, ela está viva, ela é um organismo. Você pode atualizá-la naquela relação. Você pode ter uma atualização da teoria. Isso é fantástico. A dinâmica, né? A psique está viva, né? Ela se mexe, né? Ela se movimenta ali, né? Não existe essa coisa travada. E quando o professor Nelson fala da ideia inicial ali de ter um método que sirva para todas as pessoas, que eu possa aplicar ele genericamente, como se ele fosse funcionar para todos os seres humanos, o Jung não cai nessa inocência, né? Ele sabe que isso não é possível, né? Só é possível tratar coletivamente o aspecto coletivo do ser humano. Mas o aspecto individual, ele precisa ser tratado individualmente. Você pega até no texto Fundamentos da Psicologia Analítica, ele faz um negócio que eu acho fantástico. Ele fala que talvez, e ele fala que eu não consigo abandonar a ideia de que talvez seja necessário criar uma proposta de psicologia para cada ser humano.
né? E ele coloca essa questão ali, né? Mostrando esse valor do individual e esse entendimento dele, né? Mas isso não impede ele de postular uma ciência a partir disso, né? E aí ele vai usar o quê? O mesmo método que a antropologia usa, ele vai usar o método comparativo, né? E é muito difícil, às vezes, e até aparece esse ataque ao Jung, mas o Jung não é científico, o Jung não sei o quê. Gente, toda ciência humana, ela se funda em cima do método comparativo. Se o Jung não pode ser ciência, então não é possível nenhuma ciência humana, não é possível antropologia, não é possível sociologia, não é possível nada. Porque a parte da ciência humana, ela vai usar o método comparativo. E o método que o Jung produz conhecimento é o método comparativo, né? Por isso que ele estuda mitologias variadas, por isso que ele vai estudar as religiões. É isso que ele está comparando, né? Ali aparece a psique humana projetada e é possível agora comparar esses produtos e tirar um conhecimento aí a partir das semelhanças ou das diferenças, né? Então, eu acho que essa questão da antinomia que você traz é fantástica e abre outro caminho aí para discussões, né? Porque a gente se constitui enquanto espécie, nós não podemos nos esquecer desse legado evolutivo enquanto espécie. Isso exerce uma pressão e um poder gigantesco, tanto que nós vamos encontrar na clínica esse conflito de adaptação e preservação da identidade. É muito presente o conflito neurótico entre a adaptação à coletividade, a normalização, a normatividade, e, ao mesmo tempo, preservar a sua busca por diferenciar-se dessa coletividade. E isso nós podemos dizer que representa uma imagem arquetípica. Por quê? Porque é constitutivo de todo ser humano. Mas como ele vai se manifestar é único e repetível, como o professor Alcimar trouxe. Muito bom, né? Até dá para a gente jogar um exemplo mais genérico, mas só para entender essa diferença, né? Tipo, todo mundo tem mãe, né? Todo mundo que é um ser humano vai nascer de mãe. Presente, se ela existe, se ela está viva, se ela está morta, é outra questão. Mas todo mundo vai nascer de uma mãe, né? Todo mundo vai ter algum tipo de relação ou não relação com uma mãe, né? E isso é uma coisa coletiva. Todos os seres humanos têm. Agora, a maneira como você se relaciona, como a sua mãe que tipo de efeito ela causa na relação com o seu psiquismo, ela é extremamente individual, né? Então, eu tenho ali uma característica humana, que é todo mundo vai ter um complexo materno. Então, eu posso falar de um arquétipo materno, né? Mas como isso vai se manifestar no fenômeno ali em cada um, vai depender da história desse sujeito, né? Aí eu já estou com a individualidade, mas eu também estou com a coletividade. Porque se isso está em todo mundo, então devem ter ali maneiras de acontecer, modos de funcionamento, coisas que são mais comuns em todos os casos, que me dão a proposta teórica. Mas pode ser que eu tenha que abrir mão delas todas na clínica, porque pode ser que nenhuma dessas informações sirva para aquele sujeito individual, né? E eu preciso me apegar naquele sujeito individual, né? Então, eu acho que essa questão é uma das, realmente, que colocam a gente em jogo. E aí aparece uma outra coisa, que aí é aquele post que sempre aparece isso, né? Diante de uma alma humana, abandone todas as técnicas, não sei o quê, e seja só uma alma humana, né? Eu não sei se as pessoas conseguem entender isso, assim, tipo, se realmente eles entendem o que é isso, assim, porque, primeiro assim, essa frase não aparece assim no Jung, mas dá para tirar isso, dá para abstrair isso de um uma liberalidade poética ali, né? É poética, é legal, mas o entendimento está parafraseando o Jung, então assim, sim, não está exatamente assim, mas dá para abstrair, então eu não vou criticar essa parte diretamente. Mas olha, interessante, então assim, conheça todas as técnicas, domine todos os métodos, acho que é alguma coisa assim que eles falam, mas diante de uma alma humana, seja só uma alma humana. Aí eu acho que tem um problema, porque as pessoas acham que sabem o que é uma alma humana. E aí eu acho que tem uma questão. Porque será que... O que é ser uma alma humana? Quanto você tem de ideia do que é uma alma humana? Você sabe como é a sua alma? Você sabe a partir de onde você fala? Você sabe todas as coisas que te impedem de olhar para um ser humano e que você vai ver muito mais você do que ele ali? Você tem esse conhecimento, né? Você realmente entende a profundidade do que é colocar seja uma alma humana? Então, acho que abre um problema aí e abre uma outra coisa, que é conheça todas as técnicas, não sei o que lá, e abandone. Eu acho que a galera pega o abandono. Aí fala assim, se é para abandonar, não precisa estudar. Não, velho, você só abandona algo que você tem. Então, assim, você precisa entender o método, você precisa estudar, você precisa construir esse conhecimento, para que aí, se for necessário, você abra a mão dele. Mas se não for necessário, ele vai te servir, ele vai ser ferramenta, ele vai ser instrumento, né? Agora,
fica uma coisa muito bonita, que aí parece que qualquer ser humano, simplesmente interagindo com o outro, vai fazer a proposta terapêutica, né? E aí você pega e se junta com a preguiça da nossa época, e aí eu preciso estudar, eu só vou ser uma alma humana. Eu já sou. Será que você é? Me explica o que é uma alma humana. Eu fico com vontade de perguntar isso quando aparece esse post, né? Só me explica o que é uma alma humana. Né? E aí fica uma coisa muito bonita de colocar, parece uma coisa muito direta e simples, mas é de uma complexidade que a gente nem tem a resposta. Eu não sei o que é uma alma humana. Eu tenho, assim, informações que eu estudei pelo Jung, pelas coisas, mas você sabe exatamente o que é uma alma humana? Não. A alma humana é algo intangível, algo que está fora da nossa possibilidade de conhecimento. Então, assim, o máximo que eu posso fazer é me experienciar enquanto alma humana, e aí, a partir do meu desenvolvimento, talvez eu possa supor o que seja uma alma humana, e aí talvez pelo meu desenvolvimento eu possa ajudar alguém a caminhar até onde eu já fui. Né? E aí aparece a outra questão do Jung. O analista só leva o analisando até onde ele já foi. Isso também parece bonito, né? Porque aí fica assim, só que você tem que ir, cara. E fazer esse caminho não é uma coisa bonitinha. Porque parece que a individuação é um caminho de flores, onde tudo vai ser luz e os seus problemas vão desaparecer. Não, cara. Você vai ter que descer no inferno para tentar voltar de lá. E se você não ficar preso e não morrer no inferno, talvez você volte um pouco mais alma humana. Mas tem esse processo, precisa, porque parece é só me desenvolver, e aí parece que é uma coisa ligada a uma iluminação. O Jung propõe completude. Completude implica a sombra, implica ver o que você acha que você não é, implica olhar para suas falhas, implica assumir suas falhas, implica se envolver nesses conflitos, implica viver a sua vida da maneira mais completa possível. Porque é só isso que vai preparar o analista. Né? É isso que dá a ferramenta. Porque qual que é a ferramenta no método dialético? A personalidade do analista. E a personalidade, ela não tem como comprar, não tem como alguém te dar, você não faz um curso de final de semana, a personalidade se desenvolve vivendo. Né? Então, tem certificado. Exato, não dá, não tem curso para isso. Por isso que o Jung fala essencialmente do sistema de valores, sistema moral do analista, e muito da coragem. Se a gente não tiver conhecimento desse sistema, a gente não consegue atuar no mundo com coerência. E isso abre margem para trazer para a psicologia analítica diversas abordagens que respeitamos, mas que não tem nenhuma proximidade nem epistemológica. A gente, às vezes, entra num campo que Jung permite que a gente tenha essa autonomia e esse trânsito formativo, que é estritamente pessoal, e nós nos confundimos com essa liberdade e trazemos para a psicologia analítica, muitas vezes, o que não corresponde. O nosso próprio inconsciente projetado, né? O nosso próprio inconsciente projetado, as nossas próprias já neuroses que direcionam o nosso olhar e, principalmente, a gente reflete a coletividade no consultório. Como, por exemplo, algo que é muito do espírito da época já há bastante tempo, que é a busca pela felicidade. O processo analítico não é tornar o nosso analisando, a nossa analisanda mais feliz. Não é. Pode ser que aconteça, né? Mas aí é decorrência. Decorrência. Não é o nosso propósito. Muitas vezes vai ser auxiliá-lo a sustentar o sofrimento pelo tempo necessário para que a psique realize o processo de cura. Então, a gente não se apropria do processo de cura. A gente acompanha, favorece. E aí está no processo dialético, porque enquanto acontece com o nosso analisando, acontece conosco também. Se nós não estamos dispostos a participar, nos falta coragem para isso, não acontece a transformação. Que, inclusive, é a quarta etapa que ele apresenta no livro. E ele faz uma divisão que, de novo, é didática, é da psicologia complexa, nós não vamos com essa receitinha lá para ver se cumpriram, né? As etapas, não é isso. Ele mostra mais ou menos a dinâmica do atendimento, trazendo essas 4 etapas, começando pela confissão, que está muito presente em diversos métodos, não só terapêuticos, como religiosos, por exemplo, e também como fundamento até da relação fraterna, de amizade. A confissão tem um papel importante de resgatar o sujeito para o mundo, mas é ele próprio fazendo isso. Porque na confissão daquilo que ele guarda como sofrimento, como segredo, como dor, como miséria humana, ou dependendo da linguagem, como pecado, não importa,
a revelação daquilo num ambiente psicologicamente seguro, faz com que ele volte a participar da humanidade. Essa é a primeira etapa. Nós vamos para uma segunda etapa. Então, e olha que interessante, às vezes o nosso contato com aquele paciente vai ser só na primeira etapa, só nesse contexto. E a pessoa resolve não dar continuidade. Nós não vamos chegar forçando algo que também é muito presente para os junguianos, psicologia analítica e psicologia complexa, que é a individuação. Não é algo que a gente chega e fala, não, todo mundo que vai chegar me procurar porque eu vou conduzir o processo de individuação dele. Nossa, soberba, arrogância está totalmente desorientado no processo. E você nem sabe se vai ser a questão de individuação para aquela pessoa, nem sei se ela vai... Exatamente. Nem a nossa, né? O nosso próprio processo, como o professor Alcimar muito bem comentou, é o nosso trabalho de desenvolvimento, de autoeducação, que aparece até com esse termo no livro, que é essencial para que a nossa ferramenta, a nossa personalidade, possa participar dessa relação dialética com o repertório. Então aí o Alcimar também foi muito feliz nessa lembrança da postagem, porque não é um abdicar da teoria assim, apagar, deletar, que dialoga com a nossa preguiça. Eu vou ter um repertório que tomara que seja suficientemente vasto para que eu possa fazer uma associação naquele momento que ninguém nunca fez antes. Uma associação de diversas ideias e teorias que dialogam com a minha experiência de vida e me permitem, aí sim, ser uma alma diante de outra alma. E acontecer algo ali que nunca tinha acontecido antes. Sem que eu me aproprie soberbamente disso também. E aí ele comenta do esclarecimento, né? Mas fala aí, Alcimar, antes. Só atravessar nessa fase da confissão, depois a gente volta, desculpa a não, esse tema é tão legal que a gente vai se empolgando. Sem dúvida. Mas é fantástico isso que você coloca, né? Eu me preparo, né? Eu me desenvolvo para que... E aí eu preciso de uma certa dose de fé e preciso acreditar que talvez isso seja suficiente. Que alguma coisa em mim brote a partir das minhas vivências dentro e no momento desse contato, e isso vai ser a coisa mais importante que tem. É isso que vai ser aquele momento em que o inconsciente ele aparece ali, né? Mas esse inconsciente ele tem um preço. Ele não vai se manifestar porque eu sou escolhido e abençoado, e aí o meu inconsciente agora resolveu se manifestar ali. Existe um preço a ser pago. Né? Existe uma história a ser vivida, existe uma pesquisa, aquela ideia de a arte exige o homem completo, é isso, assim, tudo que é humano interessa para a gente. Né? Eu preciso ter essas referências, eu preciso conseguir dialogar. Se chega uma pessoa espírita, eu preciso conhecer a mitologia espírita. Se chega uma pessoa da Umbanda, eu preciso conhecer a mitologia da Umbanda. Se chega uma pessoa que está vivendo a partir de um princípio de ateísmo, eu preciso saber o que é o ateísmo. Né? Eu preciso entender isso daí. Então, quer dizer, eu preciso ter repertório suficiente para que eu entre naquela sessão, me esvazie e acredite que algo em mim, a partir do contato com o analisando, vai brotar daquele momento. Mas isso tem que ter uma coragem, e aí quando o professor Nelson fala que pega a arrogância do ego, porque tem que ter muita coragem para fazer isso. Porque pode ser que não aconteça, pode ser que você falhe, pode ser que você não tenha a grande ideia ali no meio. Né? E você vai precisar lidar com isso. E você vai precisar assumir isso em sessão, às vezes, e falar, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que fazer para te ajudar. Né? E eu acho essa autenticidade é o mais terapêutico, né, Alcimar, no momento. Essa autenticidade é o mais terapêutico. Aí a alma humana aparecendo. Né? A alma humana falha. Né? E não tem problema nisso. Né? É parte da humanidade esse falhar. Né? Mas eu acho fantástico o que você colocou. A gente se prepara, a gente se abastece, a gente paga o preço, a gente faz o sacrifício em benefício de tentar essa aproximação com o inconsciente. Né? Para que talvez algo aconteça na sessão. Isso é de um desespero. E aí você entende por que todo mundo enfia um monte de método alienígena ali, vai pegando pedaços de outras teorias e vai enfiando no Jung. Por quê? Porque a pessoa quer uma segurança, a pessoa quer um passo a passo. Né? Como eu faço? Então eu faço primeiro isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Não vai ter isso no Jung. E você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que assumir esse vazio. Você vai ter que olhar para a pessoa e falar, eu não sei como te ajudar. Né? Mas eu tenho esperança de que alguma coisa no meio do processo vai acontecer e aí a gente vai saber o que fazer. Né? Mas eu não sei. E, cara, isso é de uma coragem que não é para qualquer um e realmente nem todo mundo vai pagar esse preço para conseguir chegar nesse lugar. E aí eu gosto do Aristóteles de novo, que a coragem é a mãe das virtudes ali. Né? Porque sem ela não dá para fazer mais nada. Nossa.
Desculpa. E a bela honestidade... Não, mas tá perfeito, assim, mas é a bela honestidade, né? De reconhecer que ali o processo, ele é autêntico. Por isso que a gente já não vai com algo pronto. É muito difícil, né, o diagnóstico limitante, com todo respeito aos fundamentos, mas na nossa abordagem, ir já com um diagnóstico limitante, fechado, com uma expectativa, com um script a ser cumprido, é mais para eu não correr riscos de abalar a minha autoimagem do que, de fato, eu estar presente para o outro. Então, muitas vezes, conseguir escutá-lo autenticamente, nesse processo, como é a primeira etapa de confissão, é o mais terapêutico que a gente possa oferecer naquele momento. Enquanto ainda as coisas não estão acontecendo. Eu participo das emoções. Eu participo dos sentimentos. Não forçosamente, fingidamente. Autenticamente, porque eu permito que aquilo me acesse. E, inclusive, o Jung traz o alerta, né, Alcimar, ele chama até de uma infecção psíquica, né? Que realmente ali, como que a gente vai lidar com todos aqueles? De repente, 4 atendimentos num dia, 5 atendimentos num dia, diversos temas, diversas abordagens, muito sofrimento ali, sofrimento humano que reverbera, dialoga intimamente com o nosso, nos faz revisitar memórias e todo um processo que ainda não está elaborado na gente. É uma demanda alta. Demanda alta. E esse lance do contágio, desculpa, mas nós vamos chegar no esclarecimento, nós vamos chegar. Vamos lá. Perdão. Mas esse negócio do contágio é outra coisa que eu acho que é fantástico mesmo. Porque a gente se contamina, né? E isso eu acho que às vezes a pessoa vem, eu quero ser analista, e vem com uma inocência e que acha que não, é tranquilo, é só ficar ouvindo a pessoa. Não, cara, você vai se contaminar. Você tá o mesmo risco que um médico tem quando entra num consultório com uma pessoa doente, que ele pode ele pode ser infectado por aquela doença, a gente também, né? A gente se expõe ali à doença entre aspas, aí, do analisando, e a gente se contamina com ela. A gente tem que se contaminar com ela, a gente precisa se contaminar com ela, para que a gente consiga entrar dentro disso, né? E aí a gente tem a esperança de que o nosso sistema imunológico seja forte o suficiente para conseguir combater aquela doença e a gente se reorganizar a partir disso, né? E aí, mas como é que eu faço isso? Pô, o Jung deixou o tripé montado, né? Como é que você faz isso? Você faz isso com análise, você faz isso com supervisão. Isso aí eu já ouvi até a galera falar, isso aí parece um esquema de pirâmide. Parece mesmo, mas não é. Parece um esquema de pirâmide se você não entende essa sutileza. Porque para que você faz a sua análise? Para que você faz supervisão? Para garantir que você não vai operar a pessoa com a mão suja. Para garantir que você não vai contaminar mais ainda alguém que já está em sofrimento. Já tem uma pessoa doente. Se você entra com a sua neurose junto, agora a gente tem 2 neuróticos. Vai sair os 2 mais doentes. A ideia é que a gente esteja saudável, que a gente tenha uma resistência ou uma imunidade, ou sei lá como chamar isso, essa força psíquica, né, que a gente consiga se descontaminar na medida do possível, né, que a gente entre ali mais saudável, o analisando vai entrar mais, estou usando doença aqui, mas é relativo isso, mais doente, para que ele saia mais saudável e eu saia mais doente. Mas, em teoria, eu sei como me curar. Aí eu vou para minha análise, eu vou para minha supervisão, eu faço meus processos, sei lá que ritos eu vou colocar, se vai ter rito, se não vai ter rito. Aí cada um acha seu jeito. Mas existe uma contaminação. Você não atende uma pessoa depressiva e sai felizinho no final da sessão. Você atende uma pessoa depressiva e você sai destruído no final da sessão. Porque o complexo constelado ali, ele puxa a energia. É só você pega qualquer pessoa com depressão e conversa 2 horas com ela. E vê como você sai depois. Você sai com dor no corpo, né? A coisa contamina. A contaminação psíquica ela é real. E a gente precisa ter seriedade no trabalho para conseguir lidar com isso e para não aumentar a doença da pessoa. Você imagina, a pessoa está com um problema no rim, aí ela vai fazer uma operação, aí o médico chega da rua, acabou de trocar o pneu, está com a mão suja ali, e fala, não, vou operar rapidinho aqui, dá tranquilo aqui. Ele vai lá e enfia aquela mão suja no rim. O que ele vai fazer? Agora ele vai pôr uma infecção ali. Antes tinha um problema no rim, agora tem um problema no rim e uma infecção, né? E a gente é a mesma coisa, só que no sistema psíquico, né? Então, limpar as mãos ali para participar desse processo, né, é necessário. Por isso é necessária a análise pessoal, por isso é necessária a supervisão. Para que alguém, se a gente estiver transmitindo ou olhando, ou vendo a própria neurose, analisando, alguém dá uma dica para a gente e a gente faz o texto para lidar esse problema. Perfeito. E a gente faz uma leitura também do nosso sistema emocional. As emoções e a própria função sentimento, elas são essenciais para a atuação do analista também. Porque elas vão trazer uma sensibilidade que transcende só o critério lógico.
Porque muitas vezes o que vai ser tratado ali, inclusive na confissão, pode ser algo que vá direto de encontro a questões morais minhas, a sistemas, valores, princípios. Eu tenho que saber acomodar aquilo. Porque senão, como Alcimar disse, aquilo constelado em mim é o que vai atuar. Não necessariamente isso vai ser o saudável para o processo. Foi fantástico. Esse ponto é relevantíssimo, porque aí você deixa de ser analista e você começa a fazer uma espécie de profissão de fé ali, né? Aí você acha que, porque de repente você tem uma crença religiosa, se a pessoa entrar, estou usando a religião que eu acho que é mais escrachado o exemplo, mas aí você tem uma crença religiosa e você vai achar que a sua religião vai curar a pessoa. E aí você vai cair naquele lugar, não, isso aí é falta de Deus, isso aí é não sei o quê. Quer dizer, você vai ver o seu próprio inconsciente projetado ali, né? Ao invés de abrir espaço para que a pessoa traga a vida dela e possa dividir com você, você vai impor alguma coisa, né? E aí você vai dizer para a pessoa qual é o jeito certo. Então você tem que ir em tal lugar, fazer tal e tal coisa, e isso vai resolver a sua vida. Será? Então, o método sugestivo, né? Nesse momento você está presumindo que você é o modelo para a humanidade e que todo mundo é igual a você e que o que funcionou para você vai funcionar para todo mundo. Perfeito. Será? E aí, de novo, a gente volta na ideia do genérico e do individual, né? A gente se eleva como o modelo padrão ideal da generalidade humana. Aí já mostra um pouquinho aí de inflação, né? Não, se quiser pegar um exemplo exagerado, você pode pegar a questão do Red Pill. O que acontece no Red Pill? Ele tem um modelo individual de masculinidade, por não ter noção disso e por não saber da diferença do mundo, ele elege esse modelo como um modelo a ser seguido. E aí qualquer pessoa com personalidade fraca vai se identificar com aquilo e vai seguir um modelo como se aquilo fosse uma coisa universal. Não, cara, isso é só a neurose dessa pessoa tentando promover o modelo individual neurótico como um modelo coletivo. E aí ela ainda se sente até melhor, porque se tiver todo mundo neurótico no grupo, parece que todo mundo tá normal, né? Então, hoje em dia, a gente tem esse tipo de contaminação na internet, assim, ó, é que nem sorteio da Xuxa. Pode jogar para cima e pegar qualquer um que você vai achar um monte. Exatamente. Por isso que o contraste é importante. Essa imagem que você trouxe é muito legal, né, Alcimar? Porque se eu estou num ambiente onde a minha neurose é sempre reforçada e está bem constituída, eu não consigo identificá-la. Por isso que, ao mesmo tempo, o poder da antinomia, desses polos opostos, que Jung traz, o genérico, o individual, o fisiológico, o psíquico, né, o grande corpo e alma, que a gente sempre tenta colocar um sobrepondo ao outro, e vai depender de cada cosmovisão. Mas o importante é, apesar de eu ter escolhido uma cosmovisão, eu não a imponho ao mundo e não a considero a solução universal. Até porque nós não temos a resposta. E nós percebemos que há uma dependência da existência de ambos os polos, né, o genérico, individual, fisiológico, psíquico, para que a dinâmica aconteça. Esse fluxo de energia. Exato. Caramba, aí você viu, Alcimar, só na confissão, olha só. A gente vai acabar a live. É interessante. Uau. E acho que assim, só deixando uma referência para quem quiser, um texto muito bom sobre confissão está na descoberta do inconsciente, do Henri Ellenberger. O primeiro capítulo dele, ele vai falar ali sobre confissão, vai trazer umas questões xamânicas, e aí acho que aparece muita questão da transferência ali também, então acho que é uma boa referência para quem quiser dar uma aprofundada, ou talvez ilustre aí, né? Ou também eu só esteja querendo dar uma referência. Não, mas foi uma ótima referência, muito bem lembrado. E a passagem para o segundo ponto, o segundo aspecto, né, de esclarecimento, traz essa ideia de que após a confissão existe a possibilidade de se estabelecer uma relação projetiva mais intensa entre o analisando e o analista. Então, a necessidade ali de fazer uma viagem pelo método que a gente critica quando o estabelece como universal, mas num contexto adequado, funciona muito bem, que é o método analítico redutivo. Muitas vezes a gente vai precisar se apoiar e atravessar esse método analítico redutivo para tentar entender relações, não necessariamente de causalidade, mas relações de conexão entre eventos da vida da pessoa, para o entendimento daquela neurose, daquele sofrimento, daquela dor. Então a gente vai passar pela história de vida da pessoa, relação com o pai, relação com a mãe, irmãos, sofrimento, escola. Nós vamos passar por esse processo também. A biografia é muito importante.
a constituição de como foi a sua formação religiosa. Há uma religiosidade ali, qual a religiosidade? Houve conflito. Todos esses indicadores constitutivos daquela personalidade são de alto interesse para o processo analítico. A questão é que a gente não para no método analítico redutivo. Ali, a gente está na abordagem que Jung traz da história. Então, nós estamos naquele contexto no passado. Então, a confissão e o esclarecimento é uma elaboração do passado. Há métodos que param aí e falam, não, beleza, se eu entendi supostamente o porquê da minha neurose, a minha neurose decorre da minha relação específica tal. Estou curado. Os fatos mostram que não. Às vezes não. Os fatos mostram que muitas vezes não. Não necessariamente. Se houver ali o entendimento de que foi suficiente, a pessoa interrompe o processo, também está ok. Nós não vamos forçar, assim como pode ter parado no momento de confissão. A pessoa já julgou o suficiente a confissão e a escuta para dar continuidade a uma vida. Perfeito. O esclarecimento é essa segunda etapa, porque vai exigir uma elaboração desses eventos, dessa história, para uma tentativa de entendimento que apazigua os ânimos. Só que nesse processo, muito da história do analisando, da analisanda, vai para o analista. E aí estabelece uma relação de transferência. Ele pode ocupar o papel de pai, o papel de mãe, para citar alguns exemplos. E cria essa dependência, né? E acho fantástica essa ideia que você traz do redutivo mesmo, porque é uma parte da questão que a gente usa, né? Às vezes o pessoal fala, então o Jung usa o Freud. Não, cara, o Jung usa o Freud. A parte redutiva está dentro da própria proposta dele também. Mas é que é a mesma proposta do Freud. Não é a mesma. A proposta do Freud é diferente, é outra coisa ali. Mas talvez o método e a abordagem nesse ponto realmente eles se comuniquem, né? E acho que é muito interessante isso, porque o próprio Jung, no livro, ele coloca, né, no livro A Prática da Psicoterapia, ele falou que pode ser que a pessoa confesse, isso já gere resultado. E às vezes gera mesmo. Assim. Eu tenho casos onde a pessoa vem e ela tem um segredo que ela guardou durante 15, 20 anos, né, e ela consegue confessar aquilo, e é assustador como os sintomas desaparecem. Né, simplesmente desaparecem. Né? Nesse momento, o que é isso? Essa pessoa antes, que se considerava ali, por exemplo, a pior pessoa, né, o maior pecador da humanidade, está isolada, né, esse segredo como um veneno que isola e retira essa pessoa da comunidade, no momento em que ela consegue dividir isso com outro ser humano, né, existe a possibilidade dela ser reinserida nessa sociedade. Agora ela não é mais a pior pessoa do mundo, ela entende que outras pessoas passam por isso, que é uma questão humana, não é questão exclusivamente dela, que ela virou esse monstro que cometeu esse pecado. Às vezes a confissão já resolve, às vezes não resolve. Aí você entra nesse segundo momento, que é vamos entender da onde vem isso. Né? Você age dessa maneira, tentando dar um exemplo, porque isso aí foi a maneira como você se relacionou lá com a sua mãe ou com o seu pai. Né? Então a gente entende a causa. Né? Por que você atua hoje dessa maneira? Por causa dessa construção aqui que aconteceu na sua história. Né? Você foi lá no indivíduo, pegou a história dele. Então ele entende a causa. Né? E aí o Jung fala, às vezes isso resolve também. Às vezes isso também já é possível. Mas, às vezes, você só consegue gerar uma criança consciente. Né? É uma pessoa que tem consciência, ela sabe por que ela faz aquilo, mas isso não resolve nada. Aí eu lembro um caso do Jung, que ele fala de um paciente que chega para ele quase com uma tese sobre a própria neurose. Né? E o Jung lê e fala, realmente, você entendeu a sua neurose, mas você continua neurótico. Né? Então, continua com ela. Você entendeu, você sabe as causas, sabe de onde vem, você entendeu as relações parentais, você entendeu como a sua psique se formou, como ela foi se desenvolvendo, né? A ponto de você conseguir construir uma tese, mas você continua neurótico. Exatamente. Porque ela cumpre um propósito. E essa é a grande revelação, Nelson. Porque a gente vê a neurose cumprindo um propósito psíquico, é um sintoma. Então, ela serve a um propósito. A gente precisa entender que propósito ela está servindo como tentativa de cura. Por isso que ela pode acontecer em qualquer etapa, o efeito luminoso, porque não é o analista que vai provocá-lo. Não é de fora para dentro. Vai acontecer pela própria relação do inconsciente com o consciente. Aí nós falaremos da função transcendente, a construção do ciclo, mas a gente vai muito longe. Efeito luminoso, tal, função religiosa, função sentimento. Mas o que é importante é que o efeito acontece na psique.
E aí é interessante porque depois desse processo, estabelecida a dependência e a constatação, a gente precisa elaborá-la. E o Jung traz uma etapa que, não sei o que você pensa, assim, mas eu acho muito legal, apesar do termo também abrir muita margem, que é a educação. Uhum. Porque aí você tem um entendimento. Tá, houve a constatação. Você, o analisando, muitas vezes vai acreditar que vai ser conduzido pelo analista. Tá, você me deu a resposta, eu estou entendendo. Aí agora, o que eu faço com isso? Aquela relação de dependência que ele nos convida a ocupar uma posição de superioridade de poder que nós não podemos assumir. Isso seria uma terrível falácia, né, de que nós vamos dizer o que ele vai fazer com aquilo. Não. Nós vamos para um processo de... Houve uma constatação, por exemplo, lembro-me da Von Franz trazendo um caso quando ela atendeu um puer, que ela viu a característica, né, do puer ali, e eles chegaram ao entendimento de que o trabalho ia ser fundamental para o processo de desenvolvimento dele. Trabalhar. Então, em alguns momentos, depois desse processo de constatação, qual foi o papel da Von Franz? Servir de quase alter ego de apoio, para que ele conseguisse arranjar o trabalho. Então, vinha para a sessão, como é que foi a sua semana? Você conseguiu estruturar uma rotina? Que hora você acordou? Que hora você fez isso? Que hora você fez aquilo? Você foi na entrevista de emprego? Você conseguiu um emprego? Mas como isso numa, né, relação analítica? Porque é uma etapa em que aquilo era necessário como estrutura para o desenvolvimento psíquico dele. Aí ele vai para essa terceira etapa de educação. Não, e é interessante, porque é nesse momento em que você ajuda realmente a pessoa a desenvolver o que antes estava projetado em você. Exato. E é aí que eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque é aí que a gente às vezes tropeça, porque é gostoso estar nesse lugar do poder. É gostoso ser a pessoa que tem as respostas e que sabe o que dizer para o outro, né? O nosso ego fica infladão, né? Fica, olha que massa, eu sei, olha o que eu falei, a pessoa fez, eu falei e deu certo, né? Aí já exatamente. Um lugar aí de deslumbramento do analista, né? E não é isso, né? A gente precisa sustentar isso até determinado ponto para depois a gente sair desse lugar. Mas não sair para abandonar a pessoa, mas ajudar a partir... E aí por isso que a gente só leva o analisando até onde a gente já foi, por causa disso. Porque se eu sei como eu fiz isso, se eu sei como eu cheguei nessa resposta que apareceu aqui, ou se eu sei como eu sairia daquele problema, né, se eu consigo esvaziar eu fico só com a forma de como isso se desenvolveu na minha psique, e eu consigo tirar os conteúdos, que é a minha vivência, a minha experiência, eu consigo ter um vislumbre de que aspectos precisam ser desenvolvidos pela pessoa, a partir dela. Porque a hora que eu dou a resposta para ela, eu dou a resposta em cima da minha vida, em cima das experiências que eu tive, em cima das conclusões que eu cheguei. Eu sei como dar uma outra resposta, porque eu tenho a base dessa resposta. Mas essa resposta, ela é só uma etiqueta solta para aquela pessoa. Que a hora que aparecer um novo problema, ela vai precisar voltar para mim e me perguntar o que ela faz de novo, para que eu dê a resposta. Então é um processo onde você vai apoiar, né, e fazer esse suporte, né? Aí a gente vira, a gente dá para ligar com a ideia do vaso alquímico, né? A gente vai ser esse contorno, né? A gente vai construir esse ambiente seguro para que a coisa aconteça ali, para que a pessoa consiga se desenvolver, para que ela mesma construa dentro da própria personalidade uma forma de dar respostas às demandas externas e internas, né? A como ela vai se adaptar ao mundo. Às vezes uma coisinha simples mesmo, que é como construir uma rotina, né? Como eu suporto ficar num trabalho tantos dias por semana, né? Como eu abro mão dessa fantasia pueril de que vai acontecer uma mágica e o mundo vai me dar tudo que eu quero, e entendo que não, que eu preciso trabalhar, que eu preciso me envolver na realidade, que tem um preço a ser pago para essa adaptação coletiva e social. Tem um preço que você precisa pagar para o coletivo. Você não vive... Que vai doer, né? Vai doer. Exato, né? É um preço. Preço é isso, né? Tem algo que vai ser sacrificado ali, né? E aí essa fase, ela é importantíssima e perigosíssima para o analista, porque é onde a gente está mais suscetível, aí na minha opinião, né, a contra-transferência mesmo. Né? Aí o analista neurótico, se ele conseguiu passar as duas primeiras, dessa ele não passa. Concordo totalmente com você. Porque, na verdade, o que precisa, e Jung também é preciso nas suas palavras, né, é a gente trabalhar a nossa personalidade para que ela atue na personalidade do analisando. Não é uma atuação de quem está dando orientações, ensinamentos, dicas, revelações. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com a estrutura e a rotina,
necessariamente eu vou ter que trabalhar e olhar a minha estrutura e a minha rotina. Cuidar dela. Isso tem um poder significativo. Eu não estou ali trabalhando uma personalidade porque a minha está pronta, está acabada e eu não tenho nada a ver com isso. E é engraçado, né, Alcimar? É muito interessante como muitas vezes as demandas que nos são trazidas são demandas que nós estamos trabalhando naquele momento, né? Exato. O inconsciente é sensacional, não dá para explicar. É assustador. E aí é outra coisa que eu falo isso muito em supervisão e às vezes em aula também. Cuidado, viu? Você quer ser analista? Cuidado. Porque é exatamente isso. Se aparece uma pessoa com um problema que você tem, o seu dever moral é resolver o seu. É resolver o seu. Você entende? Você não pode... Tipo, aparecer uma pessoa que está com problema na rotina, sei lá, ela não consegue se organizar, você precisa olhar para a sua vida. Você consegue. Se você não consegue, você vai ter que dar um jeito de resolver isso e vai lá você conseguir. Eu gosto de fazer uma ligação com a questão do Gandhi, né? Que aparece no filme do açúcar, dele. Né? A mãe chega lá com o menino, né? Aí fala para ele, ô Gandhi, fala para ele parar de comer chocolate. Aí ele fala, volta aqui semana que vem. Aí ela volta na outra semana, ele pega a criança e fala assim, pode parar de comer chocolate. Mas por que você fez isso? Porque eu queria ver se eu conseguia. Eu consegui parar de comer chocolate, então agora eu posso ser referência para ele, né? E eu acho que isso é a questão. A gente não dá a resposta, mas a gente se posiciona como uma referência para que a pessoa possa se apoiar na gente para construir a própria resposta, né? E eu não tenho como ser referência se eu não tiver a firmeza da minha personalidade, né? Eu preciso ter essa estrutura para que a pessoa se apoie em mim quando for necessário, para que até que ela aprenda a andar com as próprias pernas, né? Então, é necessário que eu seja essa referência. E eu só posso ser se eu tiver o problema resolvido. E é isso. Azar de você. Quer ser analista? Então, se liga, porque vai aparecer o analisando com o problema que você tem. E o seu dever é ir lá e resolver. Se você não faz isso, aí eu gosto da Fernanda Montenegro, quando perguntam para ela, é que esse negócio do teatro, de ser ator, é muito legal, né? Ela fala, você tem algum conselho para os atores que estão começando? Ela olha bem e fala, desista. Eu acho que isso é interessante, porque assim, se você já dá uma primeira vez. Já dá um choque, porque é isso, cara. Se você quer ser analista, então você se prepara, porque vai vir problema. Você vai ter que encarar a vida. Você não vai dar para ficar empurrando coisa para baixo do tapete. Estranhamente, a coisa aparece analisando com o seu problema. E aí você vai ter que viver sua vida, você vai ter que encarar isso. Se não, desista, larga a mão, vai fazer outra coisa. Não tem problema também. Todo mundo precisa ser analista, né? Não tem problema nenhum nisso. Pode ser outra coisa. Mas se quer ser analista, vê se você está disposto a pagar esse preço, né? E tem que construir uma relação muito íntima consigo, né? Com os seus sonhos, a sua subjetividade, as suas dores, tudo que a gente traz como imagem, né? Que a gente não é uma tentativa de dar substância a isso, que são conceitos, mas a ideia da sombra, a ideia da alma, a gente precisa estar transitando por isso constantemente. É uma questão de compromisso que não é mais só conosco, é um compromisso com o outro. É uma exigência altíssima. E eu gostei da palavra que o Alcimar utilizou, que é justamente essa ideia do apoio, que a gente fala do alter ego, né? Que é o ego de apoio. Mas nós não podemos nos esquecer que nós também nos apoiamos em outros sistemas psíquicos. Então, há um apoio recíproco, só que ali eu estou consciente de permitir que esse apoio aconteça pelo tempo necessário para que ali seja o cadinho alquímico que foi trazido, como preparação, um ambiente seguro para um treino, uma preparação, um fortalecimento, uma experiência, e vai para a vida. Retorna, elaboramos aquilo, olhando para o sofrimento, para a dificuldade. É como olhar para outro ser humano e falar, eu sei a batalha que você está enfrentando, né, no sentido psicológico. Cara, eu sei o que é ser humano, é pesado, é uma batalha, é grandioso, mas não há nada que supere em beleza. Nós vamos nessa juntos. Estou com você, né? Coletivo. Aí tem a coletividade. Deveríamos ter esse contato com todo ser humano, né? A gente andando pela calçada, olha para outro ser humano e fala, você vê às vezes uma mulher cabisbaixa, uma pessoa que está triste, imagina o que ela deve estar enfrentando, as dificuldades, olha para ela e a reconhece. Aí sim eu tenho um pouco da ideia de família, né? Uma ideia de família, humanidade, uma ideia de fraternidade mesmo. Eu olho e reconheço o sofrimento humano e participo dele. Eu também sofro. E é bonito isso, né, cara? É um negócio que... E acho que você colocou uma coisa fundamental, que é fazer isso conscientemente. Né? A gente faz isso conscientemente. Tem que estar consciente. Né? Tem que saber que está fazendo isso. Porque se você não souber, você vai cair na questão do poder, você vai cair no deslumbramento. Né? Isso vai acabar aparecendo. Tem que estar consciente. Né?
E tem que saber o lugar do seu corpo. Ou não cai no medo, assusta e foge. Abandona a pessoa, né? No meio do processo. É terrível também. Terrível, né? E sustentar, eu gosto de uma... Vou fazer uma analogia com a alquimia, né? Ela não é a única, dá para expandir isso para milhões de lugares, mas eu gosto de um termo da alquimia, que é a coobação, né? A coobação é quando eles preparavam alguma coisa, e aí eles tinham que manter aquilo a baixa temperatura, mas aquecido por muito tempo, por um longo tempo. Às vezes eles enfiavam isso no estrume, às vezes colocavam na barriga de um cavalo. Cozimento lento, né? Lento, né? E é preciso suportar isso com a pessoa, né? É preciso participar disso, né? Se você tira a ideia do produto alquímico lá antes da hora, o processo não acontece, né? Se você deixa mais tempo do que precisa nesse estado de coobação, o processo não acontece, né? Aí vem a sutileza e a percepção do analista, aí a função sentimento, a função intuição entram em análise também, né? Que é perceber esse momento, né? Que é não se apavorar. A gente vive uma época que tem o espírito da nossa época é um espírito muito ansioso, é um espírito que quer resultado, que quer produtividade, que quer fazer o máximo possível. Imediatismo, né? É uma coisa de agora. Cara, não, é outra coisa que atrapalha o nosso marketing. Mas não tem processo terapêutico rápido. Não tem. Em quanto tempo eu fico curado? Não tenho a menor ideia. Eu nem sei se você vai ficar curado. Sabe? Pode ser que a gente fique aqui 10 anos e você não se cure. E eu não tenho como te garantir. É horrível para a gente no marketing vender isso, mas é que a realidade é essa. A realidade é essa. Porque senão a gente cai naquela soberba da lógica, fala, pô, se é um cozimento lento, eu pego, aumento a temperatura e o processo acontece mais rápido. Só que não. Só que aí estraga tudo. Aí você desanda o negócio, né? E aí tem a última etapa, né, Alcimar? Quando tudo isso aconteceu, bem sucedida a confissão, o esclarecimento, houve todo o processo ali de educação, a pessoa está bem adaptada, mas ainda tem aquela angústia extrema, né? A gente se pergunta, para que serve a vida? É pouco, né? Tá adaptado, né? Então, qual que é o sentido da minha vida? Aí nós vamos para o coração do processo dialético, que é a etapa de transformação. Aquilo não foi suficiente para a acomodação psíquica do sujeito no mundo. Então, ele tem uma angústia existencial, aí me lembra muito o Kierkegaard, né? Da sua angústia, do seu sofrimento, do desespero. Qual é o sentido de tudo isso? Qual é a vida? Eu tenho meu emprego, eu trabalho, sou razoavelmente bem-sucedido, eu tenho um relacionamento, tenho isso, tenho aquilo. Parece que eu cumpri todas as exigências da coletividade, mas persiste esse vazio existencial por sentido. Aí nós vamos na etapa de transformação. Nessa quarta etapa, significa que o psiquismo já está convocando o sujeito para passos mais largos no seu processo de individuação. Agora, estar preparado para isso também é complexo, porque o analista precisa ter também atravessado as etapas e saber, até eu diria, saborear, não só suportar, mas saborear essa angústia existencial de busca por sentido e propósito. Bom, eu gosto quando o Jung usa o termo que aí aparecem as pessoas saudavelmente desajustadas. Exatamente. Que é aquela pessoa que se está adaptada ali, está ajustada ao meio. É perigoso porque essas duas palavras elas têm significados diferentes no Jung, mas vamos usar no senso comum aqui para não virar o chato da filosofia, né? Mas que ele coloca isso assim, para algumas pessoas se adaptar e conseguir o objetivo que de repente qual que é o objetivo da nossa época? Não é conseguir um emprego, é ter sucesso, é ser reconhecido, alguma coisa assim, né? A pessoa se adapta, ela consegue uma vida média ali, né, no negócio, mas às vezes não adianta, né? Às vezes esse homem genérico não é suficiente, né? E aí aparece essa pessoa saudavelmente desajustada. Desajustada por quê? Porque ela vai se separar do todo, ela vai se separar da massa, né? Ela vai se separar dessa coletividade, para voltar para a coletividade sem perder a individualidade, né? Que aí a gente tem o salto da coisa, porque também não é um isolamento, né? Eu não vou me retirar da coletividade e vou me isolar numa ilha, né? Não tem individuação sozinho, né? A individuação ela se dá na relação, né? Então, assim, é aquele momento em que a pessoa ela percebe e desenvolve a própria individualidade
E agora ela consegue, a partir da própria individualidade, aí a gente pode falar da relação do ego com si mesmo, do alinhamento da consciência com o inconsciente, ela começa a tornar-se quem ela de verdade, realmente ali, né? É um momento em que ela consegue se separar da coletividade e depois retornar para essa coletividade, mas agora sem perder a individualidade. É como se ela ela produz um novo valor moral, né? E agora ela entra ali em contato com essa coletividade. E eu acho que aí a gente chega próximo, simbolicamente, do que seria a pedra filosofal. Porque uma das propriedades da pedra filosofal é que tudo que ela entra em contato, ela transforma em ouro, né? É esse momento que esse ser que se individualizou, que desenvolveu a própria personalidade e que agora tem capacidade de entrar em contato com o coletivo sem se contaminar e sem ser engolido pelo coletivo, ele começa a causar esse efeito, né? Esse contato, essa individualidade desenvolvida, ela começa a contaminar positivamente, né? É a irradia, né? Encostando, né? Você vai transformando, as pessoas vão convivendo com você e elas vão se alterando, elas vão percebendo algumas coisas ali, que talvez, né, é o que a gente busca construir enquanto analista, né? Para que nesse contato da nossa personalidade, o outro se transforme também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é uma obra, né? Isso não é um lugar onde você chega, eu pelo menos não consigo ver a individuação como uma coisa de estou individuado. Exato. Eu acho que o pessoal está neurótico quando você afirma isso. Exatamente. Mas cada um com a sua opinião aí, né? Mas é importante isso, né? Sim. E você vê, essa quarta etapa, nossa, ela já se desdobraria em muitas outras etapas que a gente poderia trazer como referência, não como regra. Mas veja na própria filosofia como essa questão é central, né? Tantos sistemas filosóficos tentando dar uma resposta para isso. A própria ciência também se envolvendo com isso. Por mais estranho que pareça, a própria física, ela é uma busca de tentar entender o sentido do universo. Por que esse cosmos foi criado? Por que dessas leis naturais? Então, é uma ânsia intrínseca. Então, passar pela noite escura. Então, você vê na literatura, né? Você pega em São João da Cruz, você pega no próprio Dante Alighieri, na Divina Comédia, tem uma referência precisa, cirúrgica, aí extraordinária, na própria Odisseia, para perceber como isso é um contexto arquetípico. Só que, eu não sei se você pensa assim, a imagem que me vem à mente é como se em algum momento a nossa alma voltasse dessa escuridão com uma bandeja e trouxesse a angústia existencial para a gente, fala, toma, lida com isso agora. E aí começa a acontecer, aí é um caos. E às vezes eu até falo, você atravessar a primeira metade da vida e ela terminar em crise, ela foi bem cumprida. Deu certo. Eu sinto que a primeira metade da vida, ela se encerra numa crise, que é a sua alma trazendo nessa bandeja a angústia existencial por sentido e por propósito, que vai ser o grande trabalho da segunda metade da vida. Que não é uma divisão cronológica, é uma divisão psicológica de início de segunda metade. Não é exato na idade. Não é questão de 30, 40, 50 anos. É um momento psíquico, exato. Mas a imagem é essa, né? Da alma surgindo das águas escuras, trazendo na bandeja. E aí a gente pode considerar uma bênção ou uma maldição. Ou como uma antinomínia, os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Não, e é legal que você fala dessa coisa da primeira metade, que se ela der certo, você entra em crise. Né? Porque é isso, a primeira metade, você vai pagar um preço coletivo. Você precisa se adaptar ao mundo. Você precisa dar um jeito de sobreviver, você precisa dar um jeito de construir minimamente possível a sua independência. Né? Mas chega uma hora que, se você consegue, aí agora você tem um problema individual. Porque, beleza, você conseguiu o que falaram que você tinha que conseguir, o que te deram de objetivo. Agora, se você consegue isso e não acontece, né? Que aí eu vou distorcer a Clarice, mas vou trazer ela para cá, que eu gosto de um trecho que eu acho que está no Livro dos Aprendizes, Livro dos Prazeres, ou na Paixão segundo GH, não sei, está na Clarice em algum lugar, mas tem uma menininha que pergunta para o professor, o que acontece depois que a gente é feliz? E eu acho que a crise de meia-idade, ela pega nesse lugar, porque se vende uma ideia para a gente de que determinadas coisas vão trazer essa felicidade. Né? E eu acho que quando você chega nessa segunda metade e a crise te pega, você é essa menininha olhando e falando, e agora? O que eu faço? Porque falaram que era isso, que era ser feliz. Eu já fui, e agora? Para onde eu vou? Aí o vazio, né? Aí tudo que antes o coletivo preencheu se esvazia. Né? E você fica agora... até um ato de rebeldia, né? Pô, mentiram para mim, né? Brincadeira, né? Dá até pra pegar a fase da retirada da projeção ali também, né? Que é isso. Sacanagem, enganaram. Prometeram, né? Não, e um momento complicadíssimo, cara.
Porque é um momento que você olha para o mundo e você fala, eu não sei o que fazer, mas pior que isso, talvez ninguém saiba. E um monte de gente falou que sabia e eles não sabem. E agora você ficou com isso, tipo, as pessoas não sabem, não tem como alguém te ajudar, você também não sabe, e agora você tem um buraco na sua vida para encontrar o que você vai fazer com isso. Né? Como você preenche. E dá aquela ideia, né, Alcimar? Não sei se você vê essa imagem também. Eu sinto, às vezes, o brilho da vida apagando. Dá um medo que parece que ele vai apagar definitivamente. Mas a ideia é que ele vai retornar com um brilho maior. Mas essa fase de que ele está se apagando, você não vê mais graça, luminosidade, alegria na vida, é assustadora. É assustadora. Eu gosto de... Nessas horas eu me apego eu acho que está no Dostoiévski ou no Tolstói. Gente, vocês desculpem, eu não vou lembrar essa referência, eu arranco a ideia, mas eu perco a referência. Que ele fala que a hora mais escura é sempre antes de amanhecer. Você saca? Tipo, é isso, assim, né? Não tem anábase sem catábase, né? Não tem como você regressar do inferno se você não descer até ele, né? O Dante, acho que é fantástico por causa disso. Porque como é que você chega no céu? É descendo até o último círculo do inferno. É depois de lá que você entra no purgatório e consegue o céu. Mas você precisa descer. Né? Não tem como evitar. Não dá para ir direto, não. A imagem é fantástica. Porque aí você pega Virgílio acompanhando ele, né? Aí você vê o papel do analista, cara. O analista. Mas Virgílio faz o quê depois? Entrega ele para Beatriz. Entrega ele para a própria alma. Agora é com você. Fazer o encontro, né? Permitir, possibilitar o encontro do sujeito com a própria alma, eu acho que essa é a tarefa. Exato. Né? E é isso, a gente é o guia que tenta, de alguma forma, por já ter feito o caminho, né, ajudar a orientar a pessoa dentro daquilo. Mas o que vai curar é ele encontrar essa Beatriz, é encontrar essa alma lá, né? E aí é essa relação com a própria alma que vai dizer para ele como ele continua o caminho. E aí é ele com ele mesmo. É a hora que o processo se encerra. O analista não é mais necessário. Tá fora. Isso, não é mais necessário, exatamente. Acabou. Não existe análise eterna. Né? O nosso trabalho, se bem feito, a gente é demitido no final. Essa é a ideia, cara. É bizarro, porque assim, a nossa profissão ela é meio que vai na contramão da época. Porque assim, se a gente for bom e trabalhar bem, a gente é demitido no final. E é isso que tem que acontecer. É aí que chega o ponto da coisa. Né? Só que é isso, não tem como chegar lá no céu sem atravessar o inferno. Né? E aí que eu gosto muito de me apoiar em leituras de biografias nesse momento. Porque às vezes você percebe, né? Você pega as pessoas que escreveram, e aí, como você disse, que vivenciaram, não necessariamente foi um grande analista, psicólogo, teórico, mas ele vivenciou. Você pega, por exemplo, o poema de São João da Cruz, você pode pegar o Castelo Interior, da Teresa d'Ávila, você pode ir para o hinduísmo, você pode ler, e aí esse repertório é essencial para o analista. Não ler só as obras completas, não ler só a obra da psicologia complexa, que, óbvio, é o mínimo e necessário, mas uma expansão literária para que a gente consiga transitar por isso, na nossa experiência pessoal e no compartilhamento. Não, e saber olhar para isso também, que eu acho que é uma outra coisa que o analista precisa. Né? A gente tem que saber como olhar psicologicamente para essas obras. Né? Porque, é lógico, tem um deleite da leitura, acho que, no meu caso, eu realmente fico feliz de entrar em contato com algumas leituras, com filosofias, que isso aí tem a ver mais com a minha equação pessoal. Então tem essa felicidade, tem esse contato, mas é preciso olhar analiticamente para isso, olhar psicologicamente para isso, conseguir extrair. Por quê? Por que a gente vai estudar isso? Porque são seres humanos que passaram por processos de transformação e que conseguiram chegar a algum lugar. Você vai pegar a história do Santo Agostinho, você tem ali um momento onde acontece uma conversão, né? Se você pegar, eu acho que é até um exemplo exagerado, mas a história do Saulo, que depois vira Paulo, também. Você tem uma história. Se pegar a história de São Francisco, você tem outra história. Né? Essas grandes personalidades, eu acho que eu falo das grandes porque elas ficaram registradas, né, na nossa cultura, enquanto livros, enquanto biografias, né? Mas isso deve ter acontecido com outras pessoas não tão ilustres, mas a gente não tem acesso. Mas quando a gente olha para isso, a gente não está indo só pelo prazer literário. A gente está indo ali entender como a psique daquele sujeito passou pelo processo, né, e conseguiu encontrar um sentido para a vida. Então a gente olha para aquilo, olhando o individual, que é o sujeito, né, que é o São Francisco, que é o Santo Agostinho, que é a Teresa d'Ávila, que é o São João da Cruz, mas a gente olha também ali o aspecto coletivo projetado, de como o inconsciente ele aparece ali manifestado na vida daquele sujeito. E é a partir daí que a gente extrai as coisas, né? É a partir daí que a gente tira as referências, é a partir daí que a psicologia complexa é possível. Né? Mas é preciso entender essa lente, né? Saber olhar para aquilo, né? Saber perceber
a psique se manifestando, os processos acontecendo, né? É uma coisa onde a gente olha para o conteúdo também tentando vislumbrar a forma. A gente não pode se perder no conteúdo só. E também não pode ficar só na forma. Né? A gente precisa juntar essas duas coisas. A gente precisa ter esse olhar apurado. Né? A gente não vai usar... A gente não estuda a religião simplesmente pelo deleite ou para conhecer religiões diferentes. A gente estuda a religião para ver como o self se manifesta enquanto fenômeno. Né? Para ver como ele aparece no mundo. Eu quero saber como é no mundo. Né? A gente tem o arquétipo do self, temos, mas eu quero saber como ele se manifesta. Sabe, como é que ele aparece, como ele vira fenômeno, né? Como ele sai aí da ideia do númeno e vai para o fenômeno, usando a referência do Kant, né? Mas como ele sai dessa ideia mais abstrata para entrar na realidade, como ele aparece ali, né? E olha, eu falo, nossa, ele apareceu aqui nessa vida desse jeito, nessa vida ele apareceu desse jeito, nessa religião ele aparece desse jeito, nessa religião ele aparece desse jeito, aqui ele aparece de outro jeito, e com isso a gente vai juntando vários elementos, várias imagens arquetípicas, que aí a gente consegue a comparação do método comparativo. Porque a gente coloca todas elas, né, como se botasse o máximo possível dessas aparições, desses fenômenos, e aí a gente observa agora e começa a comparar uma com a outra. E aí a gente vai construindo o nosso conhecimento. Né? E a gente precisa desse repertório. Porque às vezes é no momento da clínica que a pessoa vai estar ali numa coisa, isso já me aconteceu algumas vezes, eu gosto de ter minha equação pessoal misturada, mas pelo efeito e pela maneira e pela reação causada, eu vou acreditar que isso funcionou, porque aí é outro critério, o Jung também é um pragmático, né? Então importa o efeito. Não é às vezes é uma frase, né, Alcimar? Às vezes é um trecho de um excerto que você sentiu de colocar naquele momento e foi luminoso para a pessoa. Funcionou. Né? Mas aí é a sutileza. Porque não é uma coisa de tipo, eu vou ficar em casa, eu vou ler os filósofos, eu vou preparar várias frases e eu vou soltar na hora da sessão. Que aí a raiva que eu passo, aparece aquelas coisas de tipo, 200 metáforas para usar na clínica. Nossa, 100 perguntas junguianas. Né? Cara, isso é de uma estupidez. Assim, é tipo você pedir para alguém ir no banheiro para você. Não dá. Você sabe? É você que tem que fazer, o processo tem que ser seu. Ah, mas eu não posso usar isso. Você pode estudar isso vai te dar repertório também. Mas achar que você vai usar isso na clínica é matar a essência do método. Porque a essência do método é o acontecer, é o encontro. Então, assim, é aquele momento que você está na clínica, isso já me aconteceu algumas vezes, a pessoa está descrevendo um negócio ali, está me contando, eu estou ali, eu não tenho a menor ideia do que ela está falando, eu só estou tentando entender. Aí, do nada, aparece uma referência filosófica na minha cabeça. Eu nem sei porquê, eu nem sei às vezes como aquilo se liga ao que a pessoa está falando. Mas aí eu tento dar um jeito de elaborar aquilo e coloco para a pessoa, falando, o que você acha disso? E de repente a pessoa faz aquele efeito, você fala, nossa, velho, é exatamente esse negócio. Pô, aconteceu. Você saca? Mas aconteceu por quê? Porque eu paguei meu preço. Porque eu fui lá e estudei, porque eu enchi minha cabeça de coisa para que talvez alguma pulasse na sessão. Mas eu não posso querer que isso aconteça. É a alma ideia do... Oi? É a alma que escolhe, né, Alcimar? Exato, né? É aquela ideia do Del concedente, né? Deus aparece quando ele quer. Eu não tenho como ordenar. Fala, não, você vai aparecer todo dia às 7h30 porque eu atendo. Eu atendo das 7h30 ao meio-dia, eu preciso que o senhor venha aqui todo dia das 7h30 ao meio-dia. Não, velho, eu vou ter que trabalhar sozinho. Eu vou ter que ficar aí. Às vezes, alguma coisa vai acontecer. Estou usando a ideia de Deus para simplificar, mas estou falando dessa manifestação inconsciente, que pode ser qualquer outra coisa. Mas, às vezes, ela acontece. Né? E é isso que eu espero. Né? Essa é a única expectativa que o analista tem. Você entra ali torcendo para algo acontecer. Mas eu não sei que algo é esse. Eu não tenho como preparar a coisa. Eu não tenho como fazer uma lista de perguntas que eu vou fazer. Isso aí é acreditar que todo mundo é igual. Acreditar que fazer uma sequência de perguntas vai levar todo mundo para a cura. Não vai. Eu sei que dá uma tranquilidade. Você fala, não, pelo menos agora eu sei o que fazer. Mas é que saber o que fazer é o problema. Você precisa não saber o que fazer. Você precisa ter o vazio para que a natureza preencha. Né? Isso é um saber a priori, né? Esse é um saber a priori que só contamina, só prejudica. A nossa grande tarefa é estar disponível para o luminoso. Isso, aberto para isso. Está disponível. Fazer que é o pagar o preço, né? Pagar o preço, né? Eu lembro quando eu fiz a minha pós-graduação, apareceu um exemplo, foi até um vídeo depois que deram, daquela mulher que escreveu o Comer, Rezar e Amar, né? Escreveu o livro, né? E foi um best-seller, ficou muito famoso. Aí ela tá dando uma entrevista, acho que num TED Talks lá, alguma coisa assim. E aí ela conta isso, eu falo assim,
depois que eu escrevi esse livro, o pessoal me perguntava, né? Nossa, como é que você vai fazer para fazer outro desse? Né? Porque, nossa, um sucesso desse tamanho, como é que você vai conseguir se superar, né? E aí eu acho ela de uma sensatez, de uma humildade bonita. Ela falou assim, eu não tenho como fazer isso. Eu nem sei por que esse livro chegou nesse lugar. Exatamente. O que eu posso fazer é o seguinte, eu vou ali para o meu escritório, eu sento e eu escrevo todos os dias. E talvez isso aconteça, mas eu não tenho como garantir que isso vai acontecer. Mas eu tenho como ir todo dia para lá, sentar e escrever. Né? Às vezes vai sair um livro bom, às vezes vai sair um livro mais ou menos, às vezes vai sair um livro que ninguém vai gostar, né? E de repente acontece um best-seller desse, mas eu não tenho como, eu não posso colocar isso como meta para mim. Né? Eu não sei como eu fiz isso, eu não sei como eu atingi esse lugar, mas o que eu posso fazer é ficar ali. Né? E eu acho que aí isso me ajudou muito a entender o ora e labora também da alquimia. Né? Que é isso, você trabalha como se tudo dependesse de você, o labora. Né? E você reza como se tudo dependesse de Deus, que é o ora da coisa. Você sabe, é a tensão das duas coisas. Faz tudo o que você pode. Né? E reza como se tudo dependesse também desse evento, desse acontecimento. Né? Essas duas coisas. Né? Só que é difícil fazer esse movimento, né? E saber como modelar isso. Né? Como não preencher demais o espaço, né? Mas também não cair numa covardia e numa passividade. Né? Aí a função sentimento que você falou, ela vira primordial. Jung vai dizer que é a mais importante do analista. Né? Porque é quando, né? Quando eu trabalho e quando eu rezo, né? Aí o rezar aqui é metafórico, gente, pelo amor, né? Mas quando eu faço cada uma das coisas, né? Em que hora essa ideia que apareceu na minha cabeça cabe ser colocada? E que hora não? Né? E como eu vou colocar para que aquela pessoa entenda? Né? Como eu vou modelar essa coisa que pulou, que às vezes pula uma imagem, às vezes pula uma ideia, às vezes pula um trecho de uma música. Como eu vou embrulhar isso, modelar isso, para devolver isso para o analisando ali, né? Da melhor forma possível. Né? Isso é um trabalho artesanal que não tem como você comprar. Né? As grandes coisas, elas não podem ser... Elas são dignas de serem aprendidas. Nem compradas, nem imitadas. Não dá. Né? Se você teve um sucesso como, não deu certo, é porque vai dar certo sempre. Então, eu preciso imitar o que eu consegui fazer. Já está profanando a relação com o divino. Provavelmente ele se oculta. Se a mulher fosse sentar com... Aí é a minha concepção, tá? A minha opinião. Com a deliberada vontade de se superar, muito provavelmente ela ia atrapalhar o processo. Porque a intencionalidade fala muito alto nesse contexto, nesse momento. Isso, não, e aí você me lembrou uma outra coisa que também tá nesse livro, que é o analista precisa abrir mão da vontade de curar. Olha que coisa doida. É isso mesmo. Essa é a citação, quer dizer, porque a maioria vira analista ou vira terapeuta porque eu quero ajudar as pessoas, né? Eu quero colaborar com as pessoas. Aí você pega o Jung e ele fala assim que você precisa abrir mão da vontade de curar. Por que você precisa abrir mão da vontade de curar? Porque a vontade de curar, ela é da consciência. Né? A consciência não cura nada. Né? Enquanto você estiver com vontade de curar, você preencheu um espaço que precisava ficar vazio, para que aí a manifestação inconsciente aparecesse. Né? Mas olha que loucura. Você precisa abrir mão da vontade de curar. Você precisa entrar na sessão sem intenção nenhuma. Sem querer nada. Você entende o vazio? Aí a ideia do taoísmo, né? Do tal, do vazio ali, aparece, né? A ação pela não ação. Né? Como é que você faz isso? Como é que você age sem agir? Né? Ó a sutileza desse lugar. Né? E aí milhões de interpretações. Mas eu acho que reportando para esse contexto nosso, a ação pela não ação é esse momento em que você consegue... entrar num estado de união com esse fluxo vital, e aí algo em você se manifesta. Né? Algo em você age, mas não é a sua consciência que está agindo. É algo em você. Quer dizer, é uma não ação da consciência e uma ação do inconsciente. Né? Aí eu estou jogando no nosso contexto, pelo amor de Deus, não estou simplificando nem psicologizando o tal, que é muito maior que isso, mas aqui para o contexto a metáfora serve como apontamento. Né? E de como é difícil explicar isso. A gente desiste do desejo que só atende à vaidade. Essa é a maior profanação do processo. Mesmo que ele aparentemente seja nobre. Porque muitas vezes, naquele contexto, o que a gente considera cura vai atrapalhar o processo. Precisa permanecer naquele estado de, muitas vezes, sofrimento, dor, angústia. E o que ele está precisando naquele contexto é de companhia. Só isso. Só isso. Pode ter alguma intenção? Pode. A sua intenção tem que ser acompanhar essa pessoa. Se for essa, pode ficar com ela. Porque de resto, qualquer uma
Ah, não, mas eu quero ajudar. Ah, mas eu não quero que a pessoa sofra tanto. Ah, mas, velho, não importa o que você quer. Né? Aí Você só uma manifestação de vaidade, cara. Eu quero. Você não quer nada, velho. Você saca? Tipo, a ideia, e aí acho que uma frase que eu colei quando eu comecei o trabalho de analista, eu colei essa frase na frente do computador, assim, para ela entrar. Que é uma coisa que o Jung fala para von Franz, que é: você não sabe o que Deus quer das pessoas. Né? A gente não tem a menor ideia. Eu não sei o que a vida quer de você, eu não sei qual é o melhor caminho, eu não sei. E não saber é uma coisa que me deixa em paz. Saca? É estranho, porque no começo é angustiante não saber, mas depois é tão libertador o não saber. Saca? Você entra tão mais leve na coisa, né? É respeitoso, né, Alcimar? Porque a gente está pisando em território sagrado quando a gente fala de outro ser humano. Quando a gente fala do ser humano, né? Exato. A gente está entrando em território sagrado. A gente precisa saber como se portar e como permanecer. Né? Eu gosto de tem um livro que eu estava lendo recentemente do Lionel Courbet, não sei como é que pronuncia o final, chama o Caldeirão Sagrado. Logo no começo do livro, ele fala sobre isso. Ele fala assim, a questão da terapia, ela se situa entre a medicina e a religião. Né? A gente é uma coisa no meio do lugar das duas coisas ali, né? Porque a gente trata o aspecto espiritual humano também. Então, a gente também trata as mesmas coisas que anteriormente foram tratadas pela religião. A gente também aborda isso. Né? E é preciso ter respeito com isso. Saca? É preciso ter um mínimo de reverência a isso. Né? Não é uma coisa que você sai... você não entra com o pé sujo na igreja. Saca? Você não sai profanando as coisas. Né? Tem lugar de cada coisa. Né? As coisas precisam ser respeitadas, precisam ser, de alguma forma, reverenciadas. A gente precisa entender o quanto a gente é grande, mas o quanto a gente é pequeno também, né? Para que a gente se coloque no nosso lugar, né? E que deixe, de alguma forma, a natureza ou o inconsciente, né, aparecer ali, né? É para isso que a gente está ali, né? A análise é, de certa forma, um processo iniciático, talvez um dos poucos que sobraram para a sociedade atual, né? Com essa questão da crise religiosa. Concordo. Não pode ser a escolha pela trajetória analítica não pode ser uma compensação para o nosso complexo de inferioridade. Exatamente. É terrível. Nossa, a gente conversa, Alcimar. E ó, que aí daria para falar sobre a expressão artística nesse livro também, mas aí tem que ficar para outro contexto. Ainda tem antinomia, psique e matéria, tinha mais um monte de antinomia, mas... Gente, que a gente derivou para assuntos aí. A gente deixou a coisa se criar, o caminho se criou. Exatamente. Vamos ver se o Calil tem perguntas ali, a gente interage. Puxa, eu achei que não houvesse perguntas. Nossa senhora, mas esquecemos das perguntas. Temos comentários aqui, temos perguntas também. Bom, vou trazer aqui para a tela. A Rosana, boa noite. Ao gato junguiano que repousa sobre todo o conhecimento de Jung através do professor Alcimar. Ah lá, hein? É porque meu gato fica ali, agora ela está aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ela está aqui do ladinho. É que ela dorme em cima da caixa do Jung. Agora ela está participando aqui comigo, estava quietinha aqui. Boa. Aí temos aqui também da Beatriz, muito boa live. Temos aqui também da Kátia. Cheguei mais tarde, mas cheguei. Boa noite, professores. É a Caterine, né? Aí temos aqui algumas perguntas. Vamos lá. Vocês querem que eu leia todas e vocês vão fazendo a resposta ou quer que vai uma a uma? Eu acho que não vai dar tempo de... Vamos ver todas, Alcimar, o que você acha? A gente tenta ponderar algumas, porque é que aqui para mim não aparecia perguntas, eu imaginei que ninguém tivesse fazendo. Eu também empolguei e fui embora. Das perguntas. Então vamos lá. Bom, primeira pergunta, do Lua Breu Yoga 3. Professor, sobre a antinomia, o geral não serve perante o individual e o individual não serve perante o genérico? Você poderia explicar melhor sobre o sentido disso? Próxima pergunta. Sobre a prática terapêutica, da Larissa essa, tá? Sobre a prática terapêutica. Quanto a casos de crises de pânico. Exemplo, cliente já sabe a origem dos sintomas, mas mesmo assim eles permanecem intensos. Qual a sugestão? Por fim, como agir se um analisando confessa um crime? E, para além dessas perguntas, tem outras aqui colocadas como comentários. Adorei a aula, ótimas reflexões e etc.
Bom, acho que poderíamos focar nessas perguntas aí. Ó, eu vou bater a segunda, a gente volta na antinomia ali, porque a segunda é uma pergunta que não dá para responder, né? Então, acho que porque, assim, como a gente entra no caso individual, e aí ela vai dar o gancho para o Nelson seguir o individual e o genérico ali. Então, vou começar por ela e a gente volta para cá. Porque, assim, como é um caso específico, qualquer resposta que eu der aqui, eu vou dar uma resposta a partir do homem genérico, né? E eu não tenho nenhuma garantia de que essa resposta vá servir para esse processo específico que está acontecendo ali. Ah, mas não dá para fazer pelo menos um exercício teórico? Um exercício teórico dá. Se a gente quiser praticar a questão da função pensamento e tentar fazer um exercício teórico, a gente pode fazer. Mas é que talvez essa informação não tenha utilidade nenhuma, né? Porque assim, se você pegar ali, a pergunta como ela foi formulada, parece que a pessoa passou pela confissão, parece que a pessoa chegou no esclarecimento. Então, assim, teoricamente, dá vontade de falar que o próximo passo seria a educação. Mas se eu fizer isso, eu estou afirmando que eu sei algo de uma pessoa que eu não tenho a menor ideia de quem seja. Então, infelizmente, essa resposta, ela é individual, ela só é possível se eu entrar em contato com esse ser humano, se a gente entender a história dele, se a gente entrar ali num processo analítico e dali alguma coisa acontecer. A teoria me dá um respaldo? Me dá um respaldo, né? Tipo, pode ser que tenha alguma coisa inconsciente que não foi conscientizada, pode ser que a fase da educação seja interessante, pode ser várias coisas, mas eu não tenho como dar uma resposta que seja útil, né, que seja segura, né? Eu posso te dar um conselho, que é estude o máximo que você puder desse tipo de acontecimento, né? Busca aí referências sobre esse tipo de problema, né? Pega a questão genérica, vê como isso costuma acontecer, como isso costuma se desenrolar, né? E vai preparada para a sessão com isso. E aí talvez alguma coisa aconteça. Mas se eu der essa resposta, eu vou desrespeitar a antinomia do genérico e individual, que aí eu jogo para o professor Nelson. O Alcimar é sensacional, esse é o caminho. Veja, quando a gente fala do genérico, do geral, a gente está falando de teoria, de fazer ciência, de estatística. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente vai para o conhecimento psicológico, a gente constrói as funções psicológicas. Função pensamento, função sentimento, função intuição, função sensação, como constitutivas da dinâmica psíquica de todo o ser humano. Eu preciso ter esse entendimento, que é um domínio para que eu consiga elaborar uma ciência sobre o ser humano como espécie. Mas no momento em que eu vou atuar com um indivíduo, isso não pode se impor. Quando eu vou trabalhar com um genérico, a individualidade já não me interessa, porque quando eu quero algo universal e coletivo, eu preciso de padrões. Eu preciso do que é comum, não do que diferencia. Então, por isso que, para o genérico, o individual não se impõe. Lá nós vamos fazer análises mais estatísticas, que é outro exemplo que o Jung traz. Numa abordagem estatística, você tem, por exemplo, 30% da população tal. Tá, mas quem são essas pessoas que compõem esse 30%? Cada uma está vivendo a experiência de uma forma específica, única e repetível. Então, a partir do momento que eu faço uma teoria, eu faço uma pesquisa, eu tenho um fundamento genérico, coletivo, que tenta ser universal, com todas as suas limitações, mas é o melhor que a gente pode fazer. Inclusive, o próprio Einstein disse isso. A nossa ciência sempre é muito limitada, mas é o melhor que a gente pode fazer. Perfeito, a gente fez esse melhor. Só que no momento em que eu for para o contato humano, eu não posso ver aquela pessoa como um número. Ver aquela pessoa como uma que compõe uns 30% da pesquisa estatística. Ela é um ser humano único e irrepetível, e eu vou travar um contato com ela de ser humano para ser humano. Então, naquele contexto, o genérico não se impõe. Não sei se eu consegui ser claro. Vou tentar jogar mais exemplo, a gente vai tentando criar o contexto aí. Eu gosto de pensar também na ideia. Tem um exemplo do Jung que ele usa para falar sobre a estatística, mas eu vou distorcer ele e vou jogar nesse contexto que eu acho que ele dá. Ele pode trazer alguma informação para a gente também. Ele dá um exemplo sobre. Ele falou: imagina que eu quero saber a média do peso das pedras que tem no fundo de um rio. Aí eu vou lá e faço a média. E aí a média das pedras é 500 gramas. Só que pode ser que nenhuma pedra pese 500 gramas, apesar da média ser 500 gramas. Né? Então aí eu tenho uma coisa estatística que me dá um conhecimento, né? E que eu tenho eu consigo fazer uma certa quantidade de ciência a partir disso. Né? Mas eu não tenho garantia de que vai existir uma pedra de 500 gramas ali dentro. Né? Eu preciso ir lá e pesar uma por uma. Talvez tenha alguma que sirva. Né? Talvez tenha uma pessoa
que o tratamento dela seja a partir do homem genérico, né? Aí esse homem genérico ele vai funcionar. Por exemplo, se pegar um método genérico que aplica técnicas a todas as pessoas igualmente, e você pegar as pesquisas e os estudos, em alguns casos funciona. Né? Funciona. Então, assim, vai funcionar. Um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Né? Então, tem alguma coisa aí nesse sentido. Mas eu preciso fazer as duas coisas. Então, assim, a hora que eu olho para essa individualidade irrepetível, ela não me dá nenhuma segurança. Eu não tenho como construir um conhecimento. Mas existem elementos ali que se repetem. E aí eu posso construir a ciência. Quando o Nelson traz a questão do tipo, eu acho que é um livro realmente fantástico para tentar entender isso, assim, né? Principalmente a primeira parte do tipos ali, e acho que com grande acento no primeiro e no segundo capítulo ali, eu acho que é bem interessante. Porque o que o Jung faz ali? Naquela primeira parte do tipos, né, antes dele falar dos tipos propriamente ditos ali, tipo sentimento, tipo pensamento, ele faz um apanhado histórico, onde ele vai encontrando várias manifestações, vários movimentos culturais, onde ele percebe uma coisa genérica ali. Ele percebe que tem uma coisa que conecta, né, vários problemas que foram acontecendo na filosofia, na religião, na questão da estética. Né, ele vai olhando, são problemas diferentes, são discussões particulares, mas ele olha e fala, cara, mas tem uma oposição entre nessas discussões que é comum a elas. Né? E aí ele abstrai disso a introversão e a extroversão. Aí ele vai pegar ali um monte de coisa individual, que é o problema na estética, o conflito lá do Orígenes e do Tertuliano na Igreja Antiga. Né? Ele vai pegando vários exemplos ali, ele vai pegar a questão do Schiller, vai trazer um monte de referência, né, que são coisas individuais, que são particularidades, são autores, são discussões que estão centradas ali em momentos históricos individuais. Mas ele olha para aquilo e percebe que uma mesma característica parece predominar em todas elas. Uma espécie de batalha entre introversão e extroversão. Né? Uma que valoriza muito o objeto e uma que valoriza muito o sujeito. Né? Uma que vai lidar com a coisa mais concreta e uma que vai preferir a abstração. Né? E aí começam-se várias batalhas. O que ele fez? Ele olhou para aquilo, ele percebeu que existem individualidades, mas existem semelhanças, né, nessas individualidades. A partir das semelhanças, ele faz a proposta de introversão e extroversão. Ele faz a proposta de pensamento, sentimento, sensação e intuição. Isso é o genérico. Isso é a proposta de ciência. E aí, no tipo, ele fala, não existem tipos puros. Né? Um tipo só pensamento, só sentimento, só intuição, só sensação. Não existem tipos puros. Mas eu vou precisar descrever o tipo puro por uma questão didática. Né? Porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou descrever função por função, né, como se isso fosse a única coisa que existe naquele psiquismo. Isso aqui é genérico, isso aqui é ciência, é conhecimento, mas eu sei que naquele indivíduo, a dinâmica dessas funções, elas vão oscilar, e todas vão estar ali atuando de alguma maneira. Então eu não sei como esses elementos coletivos vão se combinar nesse sujeito. Mas os elementos coletivos, eles me dão referência, eles me dão informações do que procurar, de para onde olhar, né, de como eu me movimento mais rápido nos fatos ali, né, a partir daquilo. Né? Mas ele não me garante que eu vou encontrar na clínica uma pessoa que seja um tipo pensamento puro. Né? Não, a coisa é dinâmica, a coisa está em movimento ali no psiquismo. Às vezes uma pessoa é introvertida, às vezes ela está extrovertida. Né? Eu vejo isso muito eu e o Nelson, a gente tem um grupo de estudo juntos, né? E a gente é dois introvertidos, mas eu percebo que quando eu tô com o Nelson, eu viro extrovertido, porque ele é mais introvertido que eu. Né? Então tem uma oscilação. Aí você vai lá ler e fala assim, o introvertido é assim. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não sou assim, porque eu faço isso aí também, eu faço... Lógico, você não é um tipo puro. Né? Você não é essa explicação didática. Você é uma espécie de recorte individual dessa possibilidade coletiva. Né? E você vai oscilar. Às vezes você vai ser introvertido, às vezes você vai ser extrovertido, mas eu não tenho como saber como essas 4 funções se combinam naquele sujeito antes de entrar em contato com esse sujeito. Apesar de eu poder saber como essas 4 funções atuam. Eu sei como elas funcionam. Eu sei o que o pensamento faz, eu sei o que o sentimento faz, eu sei o que a intuição faz, eu sei o que a sensação faz. Mas eu não sei como ela está atuando dentro daquele sujeito. Então, você percebe, as duas coisas são úteis. Né? Esse genérico, ele me prepara para saber para onde olhar, para saber o que procurar. Mas ele não me dá a resposta. A resposta vai existir ali, no contato, em como esse balé das funções acontece naquele sujeito.
em como a história daquele sujeito faz com que determinada função seja mais acessível ou menos para ele, né? Quando ele tenha mais facilidade numa coisa do que outra, né? O meio em que ele está inserido talvez tenha uma preferência a gente vive num país extrovertido, né? Então, eu posso pensar no Brasil como extrovertido geral e fazer uma análise psicológica genérica do Brasil, né? Para falar de um fenômeno coletivo. A gente tem uma população que, na sua maioria, é sensação extrovertida. Beleza, consigo falar isso. Consigo até desenvolver um artigo sobre isso, né? E trazendo elementos para provar. Mas eu não tenho como garantir que a pessoa que vai aparecer na minha clínica é uma sensação extrovertida. Apesar dela o sacrifício é justo, né? Porque quando você vai fazer teoria, você tem que sacrificar o sujeito. Como é que você vai dar conta dessa ilimitada ou infinitas possibilidades para construir uma teoria? Não dá. Então você sacrifica o sujeito pela média. Agora, quando você vai para o sujeito, você tem que sacrificar o genérico. O genérico. E tá justo. É isso. E é por isso que é uma antinomia, né? Para fazer ciência, eu abro mão do individual. Para fazer clínica, eu abro mão do genérico. Né? Ou não, né? Ou não. Ou pode ser que as coisas funcionem uma com a outra. E aí o legal é isso, porque em terapia também não existem regras e isso também não é a regra. Então pode ter um caso que a regra funcione. Né? E pode ter outro que não. Não sei se... E a gente trabalha com todas as possibilidades, né? Isso. Não sei se melhora isso ou se só a gente que acha que clareou, mas acho que é uma tentativa aí, né?